tomando um café aqui, enquanto eu espero o nosso convidado chegar. Ó, o nosso convidado está entrando. Vou dar um minutinho aqui para a música tocar, enquanto a gente espera o Christopher Flaviano. Opa! Oi, Zoom, tudo bom? Oi, Cá, Camila Rosa. Vamos ver, vamos esperar um minutinho aqui para deixar o pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar com o Christopher Flaviano, vou deixar aqui. Hoje o papo é sobre carreira e empreendedorismo. Oi, Tami. Oi, Pedro. Paulo Castro aqui também. Carlota. Tudo bem, vou chamar o nosso convidado agora. Voltou a câmera aqui. Vocês conseguem me ouvir agora? Eu parei a música para ficar mais claro. Boa tarde. Toda quarta-feira, às 13 horas, a gente tem feito... A gente começou a semana passada com a presença da Ângela, da Bracel. E a gente tem feito toda quarta-feira, então, 13 horas, essa conversa da hashtag Comunidade Megawatt. Então, um dos pilares da Megawatt, além das notícias, análises, os dados e a área de conhecimento, também é promover o espaço da comunidade. Então, a gente está convidando várias pessoas do setor. Aos poucos a gente vai chamando. Então, hoje a gente tem a presença do Christopher. A gente perguntou aqui quem vocês queriam ouvir. E aí, naturalmente, a gente lembra da importância dele no setor. E a gente chamou ele. Como estamos muito próximos, ele topou. Obrigada, Kiko. Christopher, importante, acho que é a primeira pergunta, já sei. Então, vou convidá-lo aqui para entrar. Então, ele está conectando. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Eu estava fazendo sua apresentação aqui, o fundador da Comec Energia, que também faz parte, a Megawatt faz parte. E aí eu fui falar, Kiko, Christopher, acho que essa é a primeira pergunta. Como que as pessoas te chamam? De Kiko. De Kiko. Só no cartório que é Christopher, que me chama de Christopher. Muito bem, então para quem está chegando agora aqui e conhece menos o Christopher, então aqui vai ser com o Kiko também, tá bom? Então essa é o setor, muitas pessoas estão acostumadas a chamá-lo assim. É novo para mim conversar com você nessa situação de videoconferência a gente faz bastante, mas essa situação entrevistando de frente com o Kiko. E eu queria ter algumas perguntas que o pessoal já enviou para a gente. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então tá bom. Então tá bom. Mas eu queria começar com uma pergunta assim. A gente foi a pandemia chegou numa dimensão muito maior do que a gente esperava, né? Então fomos para casa lá no meio de março e eu queria saber como que foi sua atuação nesse período, assim. Quais foram as coisas que você, como empresário, que passou pela sua cabeça na sequência de informação? O que você aprendeu com isso? Como foi sua tomada de decisão nesse período que foi muito único, né? Foi muito diferente. Acho que a primeira impressão, né, quando a gente percebeu que essa pandemia estava acontecendo no mundo, né, mas ainda quase estava estreando ali no Brasil, né, era você conseguir comparar essa situação com outras situações que você teve no passado, né? Então, você nunca acha que a coisa vai ser uma coisa totalmente nova, né? Você tenta comparar isso com outras experiências que você teve
né? E tentar fazer um paralelo aí. E aí você fala, ah, não, já tivemos o H1N1, já tivemos um problema disso, daquilo, tudo mais. Então, no final você acaba comparando isso a uma coisa que você acha que já existiu, né? Só que nesse caso, o que você ia vendo, né? Você ia vendo os casos irem aumentando, o perigo chegando, as pessoas se infectando, e aí você ficava muito naquele dilema, né? Pô, será que está na hora de resolver colocar todo mundo no home office em casa? Será que se eu fizer isso vai ser um exagero? Então, eu acho que o pior momento é o momento da indecisão, né? Onde você não sabe direito que atitude você vai tomar, porque não tem nenhum paralelo ali. E aí a primeira coisa que eu acho que a gente fez cedo até em comparação com as outras empresas, foi tomar essa decisão da gente colocar todo mundo em home office, né? Colocar todo mundo em segurança. Fazer esse movimento para a gente não foi difícil, porque esse mês de março era o home office, né? Oficialmente, então a gente estava muito perto ali de uma forma sem trauma, né? Sem problema. Então, e o nosso trabalho, de uma certa forma, ele tem essa característica, né? Tem uma característica de você poder trabalhar de home office. Aí qual é a preocupação, né? A preocupação é se as pessoas vão trabalhar bem, né? Se você vai ter realmente uma situação onde vai ter uma entrega, elas vão conseguir ficar bem, os problemas. Então, de uma certa forma, isso foi foi um desafio grande, mas muita coisa se mostrou assim, que a gente tinha no passado, a pessoa em vez de trabalhar, ela vai jogar tênis, ou se ela vai no cabeleireiro, ou se ela vai... no final, virou uma questão né, de você olhar essa entrega. Bem dentro desse conceito, bom, então beleza, vamos embora que estamos bem, né? Estamos bem estruturado. O primeiro movimento, né, de conversa com clientes, ela também foi bastante estressante, né, porque você tinha os próprios clientes também estavam muito inseguros em relação a essa questão de o que vai acontecer, o que eu preciso fazer, como é que eu vou negociar esse contrato. E a gente funcionou até como um psicólogo ali, né, do cliente também, ajudando ele a resolver os problemas, a se posicionar bem nesse mercado. Então, assim, logicamente, tirando todo o trauma, né, e a situação que hoje ainda persiste, né, sobre a da Covid no Brasil, eu acho que foi uma experiência diferente, mas olhando do lado da experiência empresarial, foi uma experiência muito válida, né? Você já antecipou minha segunda pergunta, que seria um pouco dos aprendizados, né? Então, você já me trouxe aqui aproveitar para conversar com os clientes, para estabelecer essa outra forma de conexão e colocou no ar o projeto do home office, é isso? Teve mais Exatamente. A aprendizado, primeira sim, para coisa que você a gente fez foi colocar... Teve mais aprendizado para você nesse período? Assim, você tomou rápido essa decisão, foi indo conforme as informações que você tinha disponível. E o que você classificaria, assim, desses 2 meses? Então, eu acho que o aprendizado que a gente teve, que a gente realizou, foi confiar nas pessoas, né, de que elas, independente de ter alguém olhando, né, elas iriam fazer o trabalho, elas iriam entregar bem, né, fazer a gente se orgulhar delas em relação ao trabalho. Então, o que a gente viu foi muita integração, o pessoal de gente em gestão lá, criando programa para as pessoas se integrarem. Eu acho que, assim, independente da gente ter ficado longe fisicamente,
eu acho que a empresa ficou muito perto na questão do apoio, né? Na questão de um estar pensando no outro, estar ajudando o outro. Eu acho que isso foi muito legal nesse sentido, né? De a gente ter a gente verificar realmente na prática, né? Que as pessoas assumem responsabilidade, elas tocam o seu negócio, independente de ter que parar ali em casa para cuidar do filho ou para ver uma situação de um vizinho ou da mãe, do pai e tudo mais. Eu acho que o que se mostrou muito benéfico nessa crise, né, foi a responsabilidade individual de cada um em fazer, em pensar, em ajudar e tocar a coisa da forma. Acho que isso foi uma experiência ali muito boa, né? Fala de parar tudo e cuidar do filho, essa parte eu estou reconhecendo bastante nos últimos 2 meses e lidar com isso. Então, acho que cada colaborador teve É o seu grau verdade. de dificuldade, né? Então, cada um administrou isso. Eu vou abrir aqui umas Exatamente. Tem, perguntas. por exemplo, tem colaborador que está em casa sozinho, né? Tá. Não, exatamente. Cada um tem uma dificuldade, né? Até isso tem que ter uma análise diferente. Que se você tiver servido de um café, saúde, tá? Não é da Dona Beth, que a gente está acostumado lá na Comerc, né? Muito obrigado. Saúde. Vou tomar um cafezinho aqui. Afinal, é 1 da tarde, está tomando seu café, então Vide vamos uma tomar água juntos. aqui, ó. Um bom almoço aí para quem está almoçando, né? Exatamente. Que a gente possa distraí-los aqui, então, para o pessoal que não tá com o filho pulando no colo. Eu vou pedir aqui a Daniela, colocou para a gente assim: qual o maior desafio para a criação de uma equipe colaborativa? A pergunta, excelente pergunta, né? O maior desafio é você fazer as pessoas se desarmarem, né, em relação à questão de que a informação ela tem que ser dividida, né? Então, assim, o que é uma equipe colaborativa, né? Uma equipe que tem a coragem de se abrir, né, de fazer as discussões de uma bem aberta, de ser honesta, né, em termos de desenvolvimento de relacionamento, né? Então, assim, você não consegue criar uma equipe colaborativa se as pessoas não confiarem uma nas outras, né? E se as pessoas acharem que a informação que elas têm é o que vai fazer com que elas sejam importantes, né? E ela querer segurar essa informação, né? Ela querer manter essa informação, porque ela acha que aquilo é um tesouro, né? É um valor. Você não dividir a informação, né? Vai fazer com que você fique num patamar acima das outras pessoas. A hora que você tem esse pensamento, isso de uma certa forma você não consegue implementar, né? Então você tem que, e tudo que você vai fazer tem que começar pelo exemplo, né? O exemplo, ele tem que vir de cima, né? Você como o CEO da empresa, você tem que abrir as informações, né? Hoje, o grande problema das empresas é a questão da comunicação, né? Então, assim, tudo que vira uma questão de como você comunica, como as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, como é que você pode trabalhar bem essa comunicação. Então, na hora que você abre isso, né, na hora que você coloca as pessoas todas na mesma página, e na hora que você começa a ter esse relacionamento aberto, né, as pessoas não acham que aquela informação é o que vai fazer a diferença para ela, mas pelo contrário, se ela dividir as informações, se ela dividir os problemas, ela vai fazer com que a pessoa fique mais certa, a pessoa comece a dar ideias, a pessoa comece a ajudar ela, aí você criou uma equipe colaborativa, né? Então, quem quer criar uma equipe colaborativa tem que confiar nas pessoas, tem que abrir a informação e isso é o que vai fazer com que essa colaboração flua bem, né?
Vi que a Tatiana entrou aqui, a Tatiana Faria da Comerc entrou aqui, é gerente de comunicação. Ela pode dar seu depoimento aí nos comentários para complementar essa pergunta da Daniele. Se é tudo muito transparente, muito rápido na maneira de comunicar, né? A gente tem algumas, só um exemplo, né? A gente tem vários estagiários na empresa que eles, de uma certa forma, eles dão no documentar, na hora que eles vão documentar, né, a experiência de estágio que eles tiveram, fala, pô, eu nunca pensei que a empresa fosse tão aberta, que a gente pudesse perguntar para todo mundo, que todo mundo tivesse interesse em me ajudar a me desenvolver. Voltei. Então, de uma certa forma, se você consegue fazer isso com o estagiário que está entrando ali, que quase a troca é muito pequena, né? Porque ele está entrando, ele é que precisa da informação, né? Ele que precisa crescer dentro do negócio. Ele é quase ali uma pedra para ser polida ali. Então, na hora que você vê que o estagiário está bem servido de informação, porque está todo mundo realmente se comunicando bem, né? Então, esse é um ponto de atenção aí, né? Sim. Aí eu até me resgatou minha memória de estagiária na Comerc, mas assim, mesmo quando eu era pequena, tinha muita transparência nos números, né? E eu acho que o desafio ao longo desses anos foi sustentar isso por quantas pessoas, Kiko? Quantas pessoas a gente tem hoje? Você trabalha hoje na sua equipe? Hoje umas 500 pessoas, mais ou menos, né? Voltando então, obrigada. Eu vou abrir a pergunta aqui para o Daniele. Tô com medo de falar Daniele ou Daniela, me deu branco aqui. Acho que eu já falando em 500 pessoas e esse número, o Paulo Tarso mandou uma pergunta bem boa aqui pra gente. Eu vou publicar ela aqui. Peraí que ela não publicou. Aqui. Como a Comerc pensa os próximos negócios? Como é o processo do próximo passo? Então, o próximo passo, ele nunca está sozinho, né? Ele não é um passo que ele vem caindo da lua, assim, né? Como se fosse uma pegada ali, né? Sozinha. Ele é uma sequência de uma série de coisas que vão acontecendo e que aí você percebe que você pode desenvolver aquele negócio a partir daquela solução, né? Que você já está pensando ali em torno de um serviço ou de uma solução que você vai colocar para um cliente, por exemplo, mas tudo nasce nesse sentido, né? Por exemplo, a empresa de gestão, ela nasceu inicialmente, depois a gente começou a operar mais com trading, depois a gente fez gestão de gerador, depois gestão de gás, depois a gente fez a empresa de eficiência energética, de bateria, de tecnologia, a própria Megawatt. Então, assim, tudo que a gente desenvolve, ele começa com uma dor, né? Uma dor que a gente acha que a gente tem que solucionar, que a gente tem capacidade de solucionar, e que a gente tem um valor agregado para colocar nesse negócio, né? Acho que a grande visão aí para os negócios é você entender quanto que você tem de capacidade para agregar negócio. Então, por exemplo, no começo, o que a gente podia agregar para aquele consumidor que não conhecia o Mercado Livre, que estava ali precisando resultado melhor, de redução de custo, e você começar a aprender sobre aquele assunto e você começar a dividir com ele aquilo, e dividir as experiências e colocar para ele qual é o risco. Então, a questão é assim, o quanto você agrega de valor naquele negócio. Você pode agregar valor com a tua inteligência, com a tua carteira de clientes, com a tecnologia que você tem, com o capital que você tem, ou com tudo isso junto, né? Assim, os negócios são desse contexto, né? Você olha aquilo e fala, olha, isso aqui é uma oportunidade que tem no mercado
está faltando isso, ou está faltando aquilo, ou eu posso agregar isso, eu posso trazer um parceiro que me ajuda a desenvolver esse negócio dessa forma e as coisas vão caminhando muito nessa linha. Você tem que estar num mercado também que vai abrindo possibilidades, né? Hoje a gente tem o mercado de energia no passado era... Então, qual era o Mercado Livre? Aí vem os geradores começam a aumentar o número porque você começa a ter uma descentralização. Aí você começa a ter os clientes que querem saber mais sobre gás. Aí você tem a parte de geração distribuída. Aí você tem as experiências que você pode começar a fazer com armazenamento. Então, tudo isso acaba tendo um valor agregado. Então, por exemplo, o pessoal que veio da Tesla e que queria uma empresa para ser um parceiro para desenvolver esses sistemas de armazenamento, ele queria uma empresa que conhecesse o cliente, que tivesse dados, que conhecesse sobre tarifa, que soubesse vender produto. Então, ali você já tem um valor agregado a adicionar ali a uma equipe que tinha inteligência técnica sobre como fazer esse processo, onde buscar as informações. Então, assim, sempre que você sente que você tem um valor agregado naquele processo ou naquele novo negócio, você pode explorar ele, nem todos eles vão virar negócio, né? Eu queria puxar. Você tem uma característica de sempre dizer sim para o que... Você diz mais sims do que não. Faz sentido essa pergunta? Então, mas o sim, ele não é um sim chutado, né? Ele é um sim de cabeça aberta para você testar, né? Então, assim, foram todos os negócios que a gente fez até hoje que funcionaram, que deram certo, que deram lucro? Não, né? Teve negócios que você começou e que, a partir daquele negócio, você desenvolveu um outro negócio que às vezes não tinha nada a ver com aquele, mas que começou com aquele, e são quase todos os negócios. Se você for olhar o Google, o Facebook, a Apple, por exemplo, né? Todos os negócios, eles nascem de alguma forma, né? E eles vão se transformando. A transformação ela é mais importante do que a criação do negócio. Porque imagina uma Apple simplesmente lançando lá um computador de mesa e acabou, morreu. Não fizeram mais nada, não se inovaram, não pensaram, não criaram. Então, o desenvolvimento ele não está na sacada do primeiro momento. Ele está no suor e no esforço, né, de você montar esse negócio, de você fazer acontecer. Então, a grande invenção, ela não está na ideia, né? A grande invenção, ela está na execução, né? Como você executa aquilo, como você usa aqueles erros que você tem para você poder melhorar, para você poder desenvolver melhor, para você conhecer melhor do negócio. E você tem que ter persistência, né? Você tem que ter paciência, você tem que ter dedicação, você tem que olhar para aquilo e saber, não, eu vou andar mais um pouco com isso, porque isso pode ser que não dê em nada, mas pode ser um step para eu aprender. Então, você tem que ser curioso primeiro, né? O sim é muito, vamos aprender mais sobre isso, né? Vamos avaliar mais o que a gente pode ter sobre esse assunto. E aí as coisas vão se encaixando, né? Quando você está... Não existe nenhum negócio que ele apareça, né? Você fala, eu estava ali, né, parado ali no ponto do ônibus, de repente eu fiz um puta negócio no mercado financeiro. Não vai acontecer isso, né? Você tem que estar naquele dia a dia, né? O dia a dia é o que traz a oportunidade de você vislumbrar um negócio que está passando ali, muita gente vai montar, né? Vai ver o cavalo selado e vai montar, e muitas vezes vai ver o cavalo selado e vai achar que é melhor, mais seguro ficar onde você está, né? Uhum. Então, a diferença ali não é o momento, não é a foto, né? A diferença é o que você faz durante o filme. Vai errar, vai ter problema, vai dar frustração,
né? Mas o próximo step é o que vai fazendo você ir desenvolvendo os negócios, né? Todo modelo de negócio de sucesso, ele tem uma dose muito grande de persistência, né? Muito grande. E alguns são persistentes e morrem no meio do caminho, mas não tem nenhum que nasceu e explodiu, né? Sem ter realmente um motivo para isso. Tá. Eu vou para um lado agora, uma pergunta mais dentro desse contexto, né, de construção de negócios, a gente vai para o empreendedorismo. Então, a Fabiana Polido, que inclusive diretora da Ômega Energia, a nossa convidada da semana que vem, já antecipando aqui, e ela mandou uma pergunta para você. Como E aí, Fabiana? eu vou até adaptar aqui, porque ela falou assim, como que é lidar com tantos negócios diferentes? Então, eu vou até acrescentar, assim, como que é a sua rotina, assim, virando essas caixinhas todas do grupo? Porque para quem chegou agora ou tem menos familiaridade, a gente está falando da Comerc Energia, aí tem a Comerc Esco, tem a Comerc Gás, tem a Comerc Gestão, tem a Comerc Trading, tem a Megawatt, tem a Newcom, tem a Micropower Comerc, tem a Doc 88, e eu acho que estou ali no nome das empresas, assim. Como que você administra seu tempo em relação a todos esses negócios? Então, eu acho que o grande momento ali de dedicação maior ao negócio é no começo do negócio, né? No começo do negócio, as ideias ficam meio perdidas, você tem que discutir muito, você tem que envolver muito as pessoas, né? Você tem que deixar as ideias fluírem, né? Ter cabeça aberta. Às vezes eu sou meio cabeça dura, né? A Larissa sabe isso mais do que ninguém. Mas, mesmo dentro da minha cabeça dura, né, eu consigo ir que bom que tá gravado, né? E mudando. Tá bem gravado isso. Exato. Mas é bom, a gente aprende. Aí você vai trazendo as pessoas que têm as características daquele negócio, né? E aí você vai se sentindo um pouco mais tranquilo, né, em deixar aquele negócio ir acontecendo, né? Então, por exemplo, antes eu tinha uma ingerência muito grande sobre tudo, né, no começo. Então, todo mundo vinha me perguntar, mas você aprova isso, aprova aquilo, tem que olhar aquilo, tem que olhar não sei o quê, tem que fazer isso. Então, assim, se você for olhar tudo, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, você tem que começar aí, né, fazendo com que as pessoas pensem não como o Kiko pensa, né? As pessoas têm que pensar como a Comerc pensa. Então, como é que a Comerc pensa dentro da empresa, né? Como é que a Megawatt pensa dentro da Megawatt? Como é que a Doc pensa dentro da Megawatt? Você tem que criar dentro de cada uma das empresas, né, um sentimento de que existe uma cultura dentro da empresa, que ela vai permeando todos os negócios, né? Existem as pessoas que são responsáveis por tocar o dia a dia, existem discussões muito valiosas sobre as ideias e a implementação, né, das coisas que vão vindo e que você tem que ir separando depois, né? Por exemplo, eu tenho que chegar e sentar de manhã para trabalhar e pensar assim, o que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje? É essa. E a segunda é essa. E a terceira é essa. E todo dia eu trabalho 12 horas por dia e todo dia eu saio devendo. E todo dia eu vou sair devendo, porque eu nunca vou conseguir chegar, né, numa situação onde eu vou falar, que bom, acabei tudo que eu tinha para fazer, amanhã é um novo dia, eu vou começar de novo. Tem sempre um nível, né, vários níveis de coisas que você tem que fazer. E tem hora que você vai ter que parar e olhar aquele negócio que ficou para trás, ou você vai ter que... Mas tudo é uma questão de prioridades, né? Uhum. O tempo das pessoas é a única coisa que você não consegue esticar, né? Você não consegue mudar, você não consegue aumentar. Mas você consegue, né, aquela história do pote, né, com as pedras grandes, com a pedra pequena e com a areia, né? Se você colocar a areia primeiro e as pedras pequenas, as grandes não vão caber. Então você tem que colocar primeiro as pedras grandes, depois as pedras pequenas e depois a areia. Aí você consegue encher o pote. Então você vai ter que classificar o que é pedra grande, o que é pedra média, o que é pedra pequena
E para você poder fazer isso, quanto mais pessoas você tiver que acompanharam a evolução do negócio, que entenderam a cultura da empresa e que sabem fazer, né, o negócio e desenvolver o negócio, mais tranquilidade você vai tendo. Mas isso é step by step, né? Um esforço diário desde o começo para depois você poder ir deixando, né, essa base, né? Como diz assim, muitas vezes se pergunta para o CEO assim, mas qual que é a sua relação com o cliente final, né? Muitas vezes a sua relação não é com o cliente final, né? Muitas vezes a sua relação é com a pessoa da pessoa que vai falar com o cliente final. Então, todo esse caminho, né, ele tem que estar muito bem trilhado, né? As pessoas têm que entender a importância do cliente, você tem que fazer treinamento, você tem que conversar bastante, você tem que mostrar, a pessoa tem que entender o que eu faria, o que a Larissa faria, o que o Queiroz faria, o que o Castanho faria, o que a Tatiana faria numa situação dessa para poder, né, resolver aquele problema. E todo mundo tem que estar, né, com a cabeça muito afinada aí, né? Eu acho que até voltando nessa parte, você brincou, eu sou cabeça dura e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando você coloca o que você quer e a gente fica tentando, às vezes, considerar outros aspectos ou debater isso com você, é saudável de alguma forma, porque também faz a gente exercitar, não só, eu vou fazer uma brincadeira, assim, não é só a paciência, o processo, mas também exercitar a gente a olhar outros pontos de vistas. Então você sempre exige da gente isso, assim, olhar de outras maneiras, outras perspectivas, que às vezes na velocidade a gente não enxerga, né? E isso naquela primeira pergunta, né? O que é uma equipe colaborativa, né? Uma equipe colaborativa são cabeças diferentes pensando no mesmo negócio, né? E trazendo esse assunto à discussão, né? E fazer isso de uma forma aberta. Então, o que você consegue fazendo é ir permeando, né, toda essa inteligência, né? Você vai aumentando a inteligência do grupo quando você divide as questões, os problemas, as discussões, né? A Bárbara, que não está assistindo a gente, ela escreveu aqui no bate-papo mesmo, qual o papel e a relevância que o marketing tem para a Comerc? Então, até eu puxei isso, que às vezes é um exemplo, eu sou diretora de marketing na Comerc, e aí é onde é muito bom compartilhar também disso com a sua visão, né, Kiko? Que você atua muito próximo do marketing. Então, acho que a gente pode dividir até aqui esse pedaço aqui. O marketing, né? Eu costumo brincar com as pessoas assim, se eu tivesse que entrar numa área, né, hoje, da Comerc, eu entraria no marketing, né? Por quê? Porque é o local mais estratégico, né, onde você busca as informações, onde você entende da concorrência, onde você tem que olhar produto, onde você tem que medir satisfação do cliente, você tem que ver se o produto está aderente ao cliente, você tem que se envolver de uma forma que o aprendizado acaba sendo muito grande, né? Então, assim, aonde que a empresa fica mais aberta, né, em termos de informação, né? Nessa área de comunicação e marketing, né? Você tem a comunicação, praticamente, ela tem que ter muita visão do que está acontecendo, porque ela tem que comunicar, né? Ela tem que fazer o trabalho da comunicação, e o marketing é a parte estratégica, onde você vai fazer uma série de análises, onde você vai ver qual que é o perfil do cliente, o que eu tenho que criar de produto, como é que a concorrência se comporta. Então, assim, se você juntar essas duas áreas e você passar um tempo ali dentro prestando bastante atenção ao que está acontecendo ali, você com certeza vai aprender muito, né? E aí, o que eu costumo dizer ali é assim, né? Você não é uma pessoa do marketing, ou você não é uma pessoa da comunicação, ou você não é uma pessoa do comercial, você está uma pessoa do comercial, ou do marketing, ou da comunicação. Então, a hora que você
tem uma boa noção do que acontece dentro do negócio e você quer passar para uma outra área, ou você quer fazer alguma outra coisa, ou você quer complementar o teu conhecimento de alguma outra forma, aí você tem um espaço maior para poder abrir, e você vai poder ir se colocando e ir se aprofundando em cada uma dessas áreas que você gosta, né? Eu falo que Uhum. as pessoas não gostam de algumas coisas, elas gostam de outras muitas coisas, né? Então, se falar assim, eu faço o que eu gosto, o que significa, né? Significa que eu só tenho uma coisa que eu gosto? Não, tem várias coisas que eu gosto de fazer e que eu posso fazer todo dia, e quanto mais eu fizer, melhor. Então, eu acho que tem ali você tem um aprendizado profundo de muitas coisas, e não é só o aprendizado, né? O aprendizado ali, você vai tendo acesso a uma série de negócios, o que está acontecendo, você vai lá e pergunta, você tem uma função, né, que é buscar essa informação, né? Você obrigatoriamente tem que buscar essa informação. Eu E acho aí que o você trabalho. passa a conhecer mais, né? Eu acho que o trabalho do marketing é muito facilitado na Comerc, na nossa equipe. O Wagner, também diretor aqui da Comerc, escreveu: quero ir para o marketing. Ele já faz parte, assim, muito. Todos os colaboradores, de alguma forma, contribuem muito nessa troca, porque no fim a gente lida no marketing na Comerc olhando como a voz do cliente. Então, o que esse cliente precisa saber de informação, como que eu preciso. E aí o cliente cabe tanto a prospecção, né, aquele que ainda não é, e o que é. Então, a gente fica muito trabalhando nesses dois cenários de como a gente se aproxima. Então, aqui é o chapéu da Comerc falando, né? E é muito nessa minha trajetória dentro com o Kiko aqui para a Megawatt, aí é um ambiente maior. Eu estou olhando muito para o mercado de energia, né? Então, não é mais só não é um cliente, é mais realmente a comunidade da Megawatt, como a gente conversa com ela e como a gente facilita o conteúdo, né? São estratégias diferentes, se a gente pensar em marketing nesses dois segmentos. E até aqui, Exatamente. Kiko, a gente falou da concorrência, eu vi que a Ludifor entrou aqui, está na Megawatt, está assistindo a gente, dá um alô para E aí, turma? vocês. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso também, a sua visão sobre a concorrência no setor de energia. Qual que é a sua, quanto os players entrando, esse mercado crescendo, como que você observa isso no setor de energia? Então, um mercado sem concorrente é um mercado sem interesse, né? Se você não tem concorrente naquele mercado e você está sozinho ali, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou no teu negócio ou no teu mercado. E a única coisa que faz a empresa realmente crescer é a concorrência, né? É você ter concorrentes, né? E esses concorrentes, eles te desafiam a você melhorar, né? E eles ajudam você a melhorar, né? Porque toda essa informação também que vem da concorrência, dos concorrentes, isso faz parte do conhecimento que as empresas têm que ter. Acho que a gente tinha ali, né? Acho que no passado aí, né? Que a gente estava falando, né? Muito aquela questão de, isso tudo é segredo, não pode falar porque o concorrente pode saber. Não, assim, não existe segredo de negócio, né? Acho que a única empresa que tem algum segredo de negócio é a Coca-Cola, né? E aí tem um monte de gente tentando copiar ali, mas qualquer pessoa sabe sobre qualquer estratégia de qualquer empresa, né? Isso não é um segredo, né? Até porque você está dentro do mercado, você está sabendo o que está acontecendo. Agora, a concorrência ela é importante exatamente para fazer você crescer, e a concorrência ela é importante para ela crescer o teu mercado também, né? Ninguém consegue trabalhar sozinho, né, dentro do mercado. Então, quanto mais concorrente a gente tem trazendo empresa para o Mercado Livre, maior vai ser o nosso mercado, mais importante ele vai ser, mais oportunidade, mais ideia, mais inteligência a gente vai ter nesse mercado. Então, a concorrência ela é muito saudável, né? Ela tem que ser respeitada e bem, né, como parceiro de negócio, né? Não como inimigos.
né? Se você destruir toda a sua concorrência, muito provavelmente seu mercado vai ser destruído junto, né? No médio e no longo prazo. Então, a visão de concorrente, quando a gente fala assim, o meu concorrente parece assim, o meu inimigo, né? É o cara que eu tenho que, né, tirar fora da pista ou eu tenho que matar ele. Pelo contrário, né? Você tem que ter relacionamento, você tem que observar, você tem que conversar, você tem que trocar ideias, né? Os grandes concorrentes hoje são as empresas que dividem, que conversam, que abrem muitas vezes opiniões para entender o que o outro está pensando, e no final todo mundo colhe junto, né? Se a gente tiver um mercado maior, todo mundo vai colher, né, esse benefício. E, na verdade, está um trabalhando para o outro, né? A hora que eu migro uma empresa para o Mercado Livre, eu abro a oportunidade da Ludford, quando ela abre para a GV, quando ela abre a outra. Então, assim, a gente trabalhando junto para fazer o mercado maior, né, não existe benefício, né, maior para as empresas. Então, a concorrência é sempre benéfica, né? Isso. A gente aprende muito com você. Até a Bárbara comentou aqui com a gente. Admiro demais o marketing da Comerc, time incrível. Então, dá um alô aí pro pessoal que está assistindo a gente. A Fernanda está aqui. O Vicenzo, nosso estagiário, também está assistindo a gente. Então, e tem mais pessoas, Renato, Vivian, uma equipe bem animada ali. E a gente vive muito disso também, valorizando toda a concorrência, entendendo que desse crescimento, como é importante. Que eu vou emendar aqui com a pergunta do @Iora Borges, é como eu estou lendo aqui, eu acho que é isso, ou do Laura Borges. Como a Comerc, então, como que você está vendo essa abertura de mercado, Kiko? Como vocês, né, estão se preparando, e o comercializador de última instância, vocês pretendem atuar nesse segmento? Wagner está aqui também, beijo, Wagner. Então, o que a gente sabe, né, do mercado para o futuro? O que a gente sabe é que esse mercado vai abrir, né, independente da velocidade, né, que isso vai acontecer, independente do cronograma, esse mercado ele vai abrindo, né? Então, o que você começa a ter são mais empresas no mercado, mas empresas com volume menor, né? Esse mercado é um mercado que ele veio abrindo de cima para baixo, né? Então, primeiro migraram as grandes empresas para o mercado, que é uma grande vantagem também, porque às vezes quando uma empresa vai para o mercado, ela vai olhar quem está no mercado e a grande maioria dos concorrentes maiores dela está no mercado. Então, de uma certa forma, isso é um impulso para ela migrar também. Mas o caminho desse mercado é um caminho de pulverização, né? De consumidores menores, com ticket menores, com uma complexidade menor, né? Então, essa questão hoje do varejista, ela deve prevalecer no futuro como um modelo de negócio para que essa quantidade de consumidores livres não entre na complexidade da CCE. Então, isso acaba tendo um benefício para o consumidor e para o mercado, de uma forma você poder agregar essas cargas, né? Então, você está agregando uma série de consumidores menores para você transformar isso numa carga maior. Isso aumenta o risco das gestoras, né? As gestoras que fazem simplesmente a gestão, elas vão acabar permanecendo nesse mercado de middle aí, né? E grandes clientes, mas na pulverização elas acabam não entrando, se ela não quiser correr o risco de ser uma empresa varejista, mas o mercado vai pulverizar. A questão do varejista, né, a gente já teve algumas discussões, né, inclusive com a CCE, é uma questão de você também dar liberdade, né, para as empresas que estão no varejista poder mudar de varejista, né? Então, assim, por exemplo, eu estou lá com uma unidade minha, lá na comercializadora A, e eu quero pegar uma outra unidade minha e colocar na B, porque eu quero saber como é que é a diferença de serviço, hoje eu não poderia fazer isso. Então, você tem que criar uma concorrência que seja saudável, né? O consumidor não pode
entrar numa comercializadora varejista como se ele fosse um consumidor cativo, né? Não regulado pela ANEEL, porque aí a comercializadora pode vender energia pelo preço que quiser, fazer o processo do jeito que ela quiser, né? Então, assim, olhando o lado do cliente, do consumidor, né, ele precisa ter opção, né? Ele vai ter que cumprir o contrato dele até o final, ele precisa ter opção para isso. Uhum. Quanto ao supridor de última instância, o que tem que ver é como vai ser esse supridor, né? Muitas vezes fala que o supridor de última instância vai ser a distribuidora, né? Com uma tarifa diferenciada, que seria uma tarifa muito mais próxima do PLD do que do custo da contratação média da distribuidora. Então, o que precisa ver é qual que vai ser o risco, quais vão ser essas opções, né? Essas opções de você poder ser um supridor de última instância, o que isso pode acarretar, né? Então, assim, acho que a gente tem muita coisa ainda interessante para ser feita. Um mercado muito evoluído e muito bom é o mercado australiano, onde você tem uma varejista totalmente separada da distribuidora, né? Aquela varejista cuida de um grupo de consumidores e ela tem que tentar ter uma tarifa mais baixa no pacote dela, né? Ela compra energia dos geradores com uma flexibilidade suficiente para ela poder ter ser uma varejista competitiva, e aí ela que paga a distribuidora, a transmissora, e ela que tem relacionamento com o cliente não fica dividido ali, pagando um fio de um lado e energia do outro. Mas é um processo ainda que a gente vai ter que montar, né? O varejista nasceu, não cresceu, né? Porque simplesmente pelo motivo que hoje é muito mais vantajoso. Se eu for um consumidor, eu quero ser um consumidor que pode escolher o fornecedor e ser um agente de mercado. Então, eu quero poder comprar um pedaço da minha energia de um lado, outra do outro. Na hora que eu for comprar a curto prazo, eu vou comprar do outro. Na hora que eu for fazer do outro. Então, é muito grande, né? Mas você tem ainda uma construção aí para a gente poder fazer em relação a essa questão do varejista e como essa abertura de mercado vai acontecer no mercado. Entendi. Mas a tendência a gente já sabe qual é, né? E pensa, você falou um pouco daqui do olhar de futuro, né, com a pergunta da Lorena, que ela se apresentou. Oi, Lorena. E o Marcelo também mandou uma pergunta para a gente aqui, assim, pensando que você quer entrar no mercado de energia, qual conselho você daria? Então, o mercado de energia hoje, ele tem várias opções, né? Por exemplo, eu posso entrar no mercado de energia do lado de um desenvolvedor, de um gerador, eu posso ser um cara que vai estar mais ligado na questão do cliente e da gestão. Eu posso ser um cara mais especializado em gerador ou em trading, e aí eu vou ter que conhecer muito de preço, muito de ENA, muito de meteorologia. Então, assim, é um mercado extremamente regulado, né? É um mercado complexo, é um mercado que você tem que estudar, né? Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de se desenvolver, né? As matérias são interessantes, né? Então, você vai poder aprender muito. E hoje, você tem muita opção, né? Muita opção. Então, você tem cursos, você tem material, você tem... Por exemplo, a gente publica muita coisa hoje na Megawatt, você tem o canal Energia, você tem a parte dos veículos de mídia que tem uma área só de setorizada ali, de setor elétrico. Mesmo então, assim, a informação os órgãos, está né, muito ONS, disponível, CCE, também estão muito mais preocupados em compartilhar a informação, né? EPE, todos eles também Exatamente. melhoraram muito os materiais que eles divulgam, né? Que eu vou emendar na pergunta do Matheus. Acho que você falou assim, olha, tem como você se preparando, pesquisando, estudando. E o Matheus perguntou, existe curso pós-graduação para se especializar no Mercado Livre? Você indica algum?
Então, você tem pós-graduações de faculdades muito boas, né? A USP é uma, Unicamp é uma, você tem professores ali consagrados, a Universidade Federal. As federais são as que têm cursos de pós-graduação bem focados em engenharia elétrica, né? Você tem a Universidade Tecnológica do Paraná, você tem a de Itajubá, muito boa. Então, assim, cursos você tem, né? A própria Pós-graduação, tudo USP, mais. né? A Poli A USP tem. a Agora, GV. você não está limitado a isso, né? Acho que até a matéria a energia elétrica ela é tão extensa, né? Ela tem tantas oportunidades de conhecimento que se você começar a procurar matéria sobre coisas específicas, você vai ter uma quantidade muito grande ali. Então, assim, uma pós-graduação, ela é sempre importante, ela é interessante, você vai ter uma visão maior sobre esse mercado, mas mesmo o Mercado Livre hoje ele diversifica muito, né? Então, a melhor forma realmente de você aprender é você se informar, muitas vezes com notícias, com a regulação, o que a ANEEL está fazendo, o que a CCE está fazendo, porque é uma matéria que você tem que estudar a vida inteira, todo dia, né? Então, assim, as coisas mudam muito rápido, né? Então, o que você sabia no passado não está valendo mais, você tem que se atualizar, e essa atualização tem que ser constante. Então, mesmo que você faça um curso e saia de lá mais bem preparado, você tem que ter a tua metodologia aonde buscar informações para você estar sempre atualizado, senão aquele curso em algum momento também vai ficar desatualizado, né? Aqui cabe uma pergunta, assim, então a Larissa vai fazer uma pergunta para você. Por que você investiu na Megawatt? Então, a Megawatt, ela começou na Comerc, né, como uma organização de todo o material, de toda a inteligência, né, que a gente tinha lá. Então, assim, eu não aguentava ver aquele monte de gente trabalhando, fazendo apresentação para aquela diversidade enorme de clientes, e todo aquele material, todo aquele esforço. Às vezes eu via assim, pô, essa apresentação aqui ficou demais, né? As ideias aqui, né? Uns gráficos, umas informações, e no final aquilo desaparecia, aquilo se perdia, né? Então a gente começou esse trabalho lá na Comerc como uma organização, né, desse material. Então a gente ia, né, mapear aquilo tudo, né, e começar a transformar essas apresentações em gráficos que se atualizam automaticamente. E aí a gente começou a pensar num projeto que seria uma plataforma de informação para a Comerc, né, para o pessoal da Comerc, e a gente conseguir reduzir aquela dor, né, que é a dor de você ter que procurar as coisas, Obrigada. de você ter que achar as coisas, né, e de você perder aquilo depois, e aquilo não se atualizar. E aí a gente começou a ver que esse era uma dor não só da Comerc ou dos clientes da Comerc, era uma dor do mercado, né? A própria questão da formação, de cursos, né? De você poder selecionar cursos que tenham um modelo diferente de você aprender, de você ensinar, de você depois e usar essa informação de uma forma bem flexível. Então, a coisa, né, começou a crescer nesse sentido, da gente ver que o nosso mercado tinha essa dor, né? E que a Megawatt poderia ser uma ferramenta, né, muito boa para o desenvolvimento do nosso mercado. Então, assim, se você tem uma ferramenta que te dá informação, que te dá notícia, que te dá dado, que faz as coisas rápidas, a gente já tem muito que construir ali ainda, né, para a gente poder... a plataforma nunca chega no final, né? A gente um predinho que a gente vai botando tijolinho todo dia, a gente vai aprendendo, vai fazendo crescer, mas a hora que a gente está melhorando o setor,
né? E você tem uma plataforma que melhora o setor, você está melhorando tudo. Você está tendo um impacto, né, no país mesmo, né? Você está tendo um impacto no conhecimento das pessoas para aquele mercado, para aquele setor, né? Então, Acho que acho que... até... Pode falar. Não, um exemplo prático, né? Você fala, as apresentações se perdiam. Hoje a gente, não só a equipe da Ana Carla Pet, na Megawatt Consultoria, né? Então a gente trabalha consultoria e plataforma. Estamos aqui a Luma, a Beatriz está aqui assistindo a gente, o João mandaram alôs. Hoje de manhã, a Luma e o Rodrigo, a Luma e o João apresentaram a revisão quadrimestral que o EPE divulga, né? Então, assim, quando a gente divulga, a gente fez o estudo e agora a gente explica. Então, a gente também vai avançando nesses processos, né? E para isso não ficar perdido, tá gravado, assim. Então, se você não assistiu às 11 da manhã, tá disponível na plataforma para você assistir agora, né? Então, e esse é que é o conceito, né? O conceito é assim, eu já cansei, né? Estou há 20 anos no setor, eu já cansei assim de querer saber um assunto, pegar um PDF de 40 páginas, ler ele inteiro e chegar no final e falar, meu, e cadê a conclusão desse assunto ou desse processo aqui, né? Porque muito da pesquisa que você acaba tendo que fazer, você perde muito tempo com isso, entendeu? Então foi uma questão da gente conseguir simplificar as coisas, né? Trazer uma informação mais gostosa, mais inteligente, mais agradável de você absorver, né? E muito do que a gente quer fazer lá é testar essa absorção mesmo, né? Como a pessoa, como foi aquele aprendizado, como foi aquele curso, o que realmente a pessoa absorveu daquilo, como é que eu consegui, né, fazer com que aquela pessoa tivesse uma inteligência maior, tivesse com menos tempo, né? Hoje a gente tem, o que a gente falou agora há pouco, né? O tempo é o único limitador das coisas que você tem que fazer. Você não consegue esticar ele. Então, se a gente não consegue esticar o tempo, a gente tem que conseguir simplificar as coisas, né? Para elas estarem mais acessíveis, para elas estarem mais fáceis, para você encontrar mais fácil. Às vezes eu estou indo numa reunião, eu preciso saber alguma coisa, e essa era a minha dor, né? Pô, eu estou indo numa reunião, eu preciso saber como é que foi a geração eólica do mês passado. Porra, você tinha que sair correndo, achar. Agora você entra lá, você dá 2 toques, você sabe o que aconteceu. Então, você conseguir achar as coisas, porque ter as coisas e ter informação, você tem tudo, toda a informação. Hoje toda a informação está disponível. O difícil é você organizar ela e achar ela, e ela ser aquela informação que você quer. Então, se alguém está fazendo isso para você, né, e vocês estão fazendo isso para a gente, né, vocês da Megawatt fazem isso para a gente com a cabeça de quem está procurando, de quem quer aquela informação, você vai estar ajudando muito aquela pessoa. Né? Bom, a gente está nos 2 minutos finais. Eu acho que essa é a última pergunta. E eu vou deixar com uma pergunta aspiracional aí para a gente levar. Se você puder incluir um livro, alguma recomendação, se tiver alguma coisa que você goste muito, queira compartilhar, é o momento. E agradecer, né? Acho que fazia muito tempo que eu não te vi, fazia tanto tempo que eu não ficava tanto tempo sem te ver. É verdade. São 13 anos trabalhando com você. Você me vê, né? Eu te Só vejo. não pode encostar, né? Não. Você me vê. São 2 meses. Desculpa, qual que é a pergunta mesmo? A pergunta é assim, a Fernanda me perguntou, você inspira muitas pessoas, mas quem te inspira? E eu complementaria, tem uma dica de livro, algo que está te inspirando, que você queira compartilhar? Então, eu acho que um livro, assim, né? Um livro... Eu gosto de muito assunto, né? Eu gostei muito do livro do Princípios do Rei Dalio. Mas, assim, um livro que eu acho que é uma inspiração de comportamento, né? De vida, né? Que é do Dale Carnegie, que é um livro super antigo, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Ele dá várias pequenas histórias sobre comportamento, né? Sobre como você tem que tratar as pessoas, como você
como você se coloca no lugar delas, né? Eu acho que muito dessa questão, né? Isso é um exercício constante que a gente tem que fazer. Eu não sou fácil, né? Parece que eu sou uma pessoa super, né, tranquila, fácil, mas eu não sou fácil. Nossa, o Kiko tava no ápice da resposta dele, assim, eu só chamei vocês de Oi, volta pra gente. Eu te falei, pelo amor de Deus, Caio, vamos voltar aqui. Só pra ouvir esse para final, que tava muito legal. terminar, né? Isso. Então, Você não é assim, fácil, né? você falou que você não é É, fácil, eu não e que sou o uma livro. pessoa fácil, e você também tem que se policiar em relação a essa questão das relações, né? Acho que a coisa mais difícil, né, é você conseguir fazer esse exercício, né, de você se colocar no lugar da pessoa, de você agir de uma forma correta, de você estar sempre fazendo essa troca, né? Por exemplo, às vezes a gente vai discutir algum assunto, algum negócio, né? Aí vem alguém como assim, não, eu acho que a gente devia falar para a pessoa que a gente vai fazer esse negócio assim, assim, assim. Então senta ali naquele lugar ali e se autopropõe aquele negócio, você faria aquilo se estivesse no lugar da pessoa? Não, eu não faria. Mas então por que você está oferecendo uma coisa que você não faria? Não é melhor você procurar se colocar dos dois lados, né? Pensar em como é melhor essa parceria, né? Esse negócio que está impactando os dois lados, do que você tentar tirar uma vantagem para você dentro do negócio, né? Se você está fazendo uma proposta para alguém de negócio, essa proposta ela tem que ser muito transparente, ela tem que ser tão boa para ela quanto para você. Então você tem que sentar e não pensar o que é bom para você, né? Você tem que sentar e pensar o que é bom, né? Se eu quero negociar alguma coisa com a Larissa, eu tenho que sentar e pensar o que é bom para a Larissa, né? O que eu faria, né? Como uma proposta, como um negócio, o que eu traria, né? Como uma discussão que seria bom para ela, que ela gostaria de ter. Então, se você não se coloca no lugar da pessoa, se você não trata isso, né, de uma forma cuidadosa, essas relações são as coisas que vão fazer você crescendo, né? O negócio em si, ele tem que ter todas as características, todo o compliance, você está num mercado bom, você desenvolver, você ter cliente, mas a coisa que mais vai importar, né, é essa questão de relacionamento, né? Uhum. Como é que você melhora o relacionamento, como é que você faz essa conexão, né, com as pessoas de uma forma que você consiga gerar esse equilíbrio, né, gerar esse balanço. Você vai oferecer alguma coisa, né, oferece alguma coisa que você gostaria de receber, né? Você, Isso então, acaba facilitando muito tudo que você vai fazer, né, então, sentando no lugar da outra pessoa, né? então, assim, a gente estava entrando, a gente finalizou outra live, quem chegou nessa e não pegou a outra, então o Kiko estava indicando aqui, ele gosta do livro Princípios do Rei Dalio e também do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é lá de 1930, né? É engraçado como esse livro é meio atual, ele é sempre atual. Não, ele é muito atual e tudo que você lê ali, de uma certa forma, impacta no teu. Se você escrever aquilo e começar a usar aquilo no teu comportamento, você vai conseguir fazer os relacionamentos realmente mudarem. É muito bom. Sim. Então dá um alô aqui para o pessoal do Quadro Elétrico, que também está sempre participando das nossas lives. Obrigada pelo E suporte aí, de pessoal? vocês na comunidade Megawatt. Eu também ia comentar que esse espaço também da 1 hora vai ser também para ouvir a comunidade. Então, se você quer participar com a gente vai fazer uma semana com várias pessoas entrando e saindo, por favor, mande mensagem para a gente, tá bom? Então, a gente vai convidar alguns e outros vão estar aqui com a gente da comunidade. Legal. E Kiko, acho que vale a pena a gente também. Eu recebi uma mensagem aqui que era assim:
Kiko, responde meu WhatsApp. Então, assim, você é um cara muito concorrido. Então, o Renatinho mandou para você, Kiko, responde meu WhatsApp. Então, eu também não quero te segurar. Sei que tem reuniões começando aí, muita coisa acontecendo. Você é muito generoso com o seu tempo, inclusive, tem que dizer isso, ó, o Renatinho aí. Kiko, responde o WhatsApp. Então, para quem tá vendo a gente também, Kiko ele é muito acessível, né? Isso é muito bom. E eu queria que você pudesse finalizar, assim, na sua rotina. O que você não abre mão na sua rotina? Eu gosto de, primeiro assim, né? Eu gosto de acordar e fazer uma ginástica, né? Tomar um banho gelado, e aí começar a trabalhar. Acho que isso já dá uma animada, assim, muito boa, né? Eu procuro até fazer isso de uma forma diária e constante. Então, acho que faz parte, né? E é um negócio que não dá para você pensar, né? Puta, hoje eu tô afim, hoje eu não tô, eu tô com sono, né? Tem que ser um negócio assim, acordou, vai lá, botou o despertador, nem pensa, vai, faz, E tá pago. e toma um banho gelado e começa o teu dia, né? Acho que quando eu consigo fazer isso, o meu dia começa melhor. E aí, sim, e aí o trabalho é constante, né? Acho que você está com a cabeça movimentando, pensando, né? Isso é um exercício, né? O exercício de pensar, o exercício de bolar as coisas, de imaginar, você tem que ser cabeça aberta, né? Imaginativa aí. Vale a pena. Muito bom. Eu acho que você ensina, você tem muito essa visão, o tempo inteiro está com sua visão, né? Você está pensando em várias possibilidades, falando com muitas pessoas e dizendo sim para as oportunidades. Como você falou, não chutando elas, né? Não assim, qualquer coisa, né? Mas essa sua abertura, e como o Paulo aqui, o Paulo Tarsi escreveu pra gente, muito generoso e acessível, com certeza. Então, acho que esse é um grande Paulão? exemplo, assim. O Paulão também, muito generoso, muito acessível também, muito inteligente também. Então, muito bom. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, na comunidade Megawatt, pelas informações, pelos aprendizados. Muito legal a conversa. Faremos outras, né? Sim, eu estava aqui achando meio engraçado essa situação de estar conversando com você, assim, fazendo perguntas. Normalmente você me faz as perguntas, mas o jogo virou. É isso aí. E muito bem. Agora eu sou a vítima. Hoje eu sou a vítima. Estou me divertindo aqui fazendo perguntas. Então, um beijo. Legal. Pessoal, obrigada pela participação, Tati pelas mensagens, Lorena, Bárbara, todo mundo que mandou pergunta aqui. Você recebeu também um convite para ser mentor, tá? Depois a gente faz a ponte. Legal. O pessoal Boa. de GD mandou uma mensagem, a gente compartilha com você. Boa. Tá Pessoal, bom? bom almoço aí para quem não almoçou, para quem já foi almoçando aí enquanto a gente estava falando aí, uma boa tarde para todo mundo. Fiquem bem, né, saudáveis aí, vamos em frente que a gente vai sair da crise muito melhor do que a gente entrou. Né? Sim, você é extremamente otimista, isso é muito bom trabalhar com você também nesse sentido. Isso é outra coisa, a cabeça tem que ser positiva, a cabeça negativa já vai te jogar pro buraco. Então a cabeça tem que estar sempre não ingênua, mas positiva. Né? Eu já tomei até uma bronca de você quando eu não estava tão otimista assim. Você mandou uma mensagem e falou... Não me vem com notícia ruim aí, com negativismo, não aceito não. Sim, muito bom. Né? Eu aprendi a lição. Um beijo. É isso aí, Obrigada. Legal. Tchau, obrigado, gente, Larissa. tchau. Obrigado a Megawatt aí também. Tchau, abraço Sempre. a todos. Tchau.